E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje eu trago para vocês as subespécies em Ben 10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, galera, para quem não sabe, em Ben 10 tem sim esse conceito de subespécies, em alguns alienígenas foi mostrado isso, e hoje a gente vai explicar direitinho quais são esses alienígenas e o porquê de serem subespécies, e pode ter certeza que sempre teve isso, não só em Omniverse, mas nas outras séries anteriores mostrou isso, eu vou provar para vocês. Mas a primeira que a gente vai falar aqui é a subespécie gormânica, né? A subespécie aí dos gormãs, então o glutão puro, o glutão turvo. Que assim, antes não era fora do universo da série, claro, né? Não era considerado, não era a ideia original deles, né? Porque era por causa que o design do glutão do clássico era feito pelo Thomas Perkins, ele é chamado de glutão Perk, né? Lá nos Estados Unidos, e aqui ele é o glutão puro. Aí o glutão de WAF, aquele visual ali, foi feito pelo Glen Murakami, aí lá é chamado de Murky Upchuck, né? Aí aqui virou glutão puro e glutão turvo. Mas antes eram os mesmos glutões, só que com o design alterado fora do universo da série. Mas em Omniverse que eles fizeram aí esse retcon aí e criaram a subespécie glutão puro e turvo, ideia do Derek, né? Que ele gostava dos dois visuais, aí ele colocou os dois na série. Mas dentro do universo da série, eles sempre foram glutão puro e turvo. Então é como se lá no Força Alienígena, o Ben ele não tivesse recuperado uma transformação antiga, que era o glutão puro, mas como ele tivesse ganhado um alienígena adicional, que seria o glutão turvo. E assim, muitos têm discutido, né, no passado, aqui no canal mesmo, que eles eram diferentes, tinham poderes diferentes, só que isso foi desmentido pelo Derek T. White. Ele disse que ambos os glutões, o puro e o turvo, eles podem fazer a mesma coisa. Eles têm os mesmos poderes. O que difere mais eles em si é em quesito aparência e até também a questão da personalidade deles. É por isso que a gente tem toda a questão da rivalidade entre puro e turvo. E também existe uma terceira subespécie, que é a da rainha, que como foi explicado lá no vídeo do Reprodução Alienígena parte 2, a rainha ela faz com que a espécie gormanda ela possa continuar, já que como ela tem o gênero dos dois, puro e turvo, ela é a única, como sendo fêmea, que ela pode dar continuidade, né, fazer a reprodução para surgirem novos gormandos. E o que eu acho interessante é que eu acredito que não tenha uma versão da rainha no Omnitrix, justamente porque o Azimuth ele respeita isso da subespécie, né, de glutão puro e turvo, tá os dois no Omnitrix, mas como a rainha ela é um ser único, só tem ela ali da terceira subespécie dela, então por respeito à espécie, o Azimuth não deve ter colocado a subespécie da rainha no Omnitrix. Mas assim, galera, para a gente ter certeza do que é uma subespécie, vamos explicar direitinho o conceito da palavra. E é assim, a população de uma espécie em uma determinada área geográfica que difere em maior ou menor grau de outras populações representa uma subdivisão dessa espécie, ou seja, a subespécie. A gente pode usar como exemplo também essa imagem aqui das duas zebras. Por causa que assim, essas duas zebras elas são subespécies dentro da mesma espécie de zebra das planícies. A da direita é a zebra de Grant e a da esquerda é a zebra de Burchell. Tipo, você nota que é muito pouca a diferença e mesmo assim eles são contados como subespécies. Então não precisa de muita mudança assim, na biologia para ser considerado uma divisão da espécie. No caso do Ben 10, os seres humanos também têm a subespécie, já que o Kevin e outros osmosianos, no caso que não é só o Kevin não, galera, qualquer humano com um componente genético único, mutante, né, ele pode ser considerado um osmosiano. Então, seguindo essa lógica, a gente poderia considerar o Michael Morgenstern como um osmosiano, o Cooper também, e eles seriam sim subespécies dos seres humanos, entendeu? Sei que em UAF não, né, por causa que o osmosiano era alienígena, foi feito o retcon, mas aí em Omniverse foi feito outro retcon para dizer que isso era mentira, e que realmente eles são humanos mutantes. Então, por causa desse componente genético diferente que faz eles terem essas mutações, eles são sim considerados uma subespécie dos seres humanos. E por esses grupos de subespécies, eles ainda podem se reproduzir, só que eles têm pequenas diferenças físicas e genéticas, né? E na vida real, assim, entre os animais, por exemplo, né?
A diferença entre esses grupos aumenta quando eles vivem em lugares separados por muito tempo. Então isso aqui explicaria tanto os gormãs, tanto também como os necrofregianos, né? Já que tem aqueles necrofregianos lá de Micdilde que eles são brancos. E eles são sim contados como uma subespécie necrofregiana. O do bem é aquele azul que a gente conhece e lá os de Micdilde eles são brancos. Eu acho interessante que eles não têm a questão do preconceito, né? Tipo, por causa que eles se impressionam com o Ben ter se transformado num necrofregiano, mas eles não se incomodam pelo fato dele ser azul. Então isso é interessante, né? Diferente aí dos gormãs, que eles têm sim a questão do racismo e tudo, o preconceito por serem de subespécies diferentes. No caso dos necrofregianos não aconteceu isso. Então realmente eles não têm essa questão de racismo, mas eles têm a diferença aí da cor, acredito que para se adaptar ao ambiente de Mictilded, já que ele é diferente de Quilmes, porque a parte que vive queimando e a parte que vive congelando. Só que uma raça que tem essa mesma lógica assim semelhante, eu acredito que tem sim a questão do preconceito, não que é confirmado, mas pela personalidade, são os apoplexianos. Tem os laranja, que é o do bem, e também temos aí os apoplexianos brancos, que é mostrado aí pelo Ben 23, né? Tem o Tiger Riser. E também temos o Rat Albid, né? Que são apoplexianos brancos, que é confirmado aí pelo Derek, né? Que eles são uma variação aí dos apoplexianos que vivem em ambientes frios. Então eles têm o pelo branco para fazer com que ele se proteja do frio. E cara, eu tenho certeza que os apoplexianos, eles têm sim essa questão de dizer, nós somos superiores a vocês, subespécie laranja, porque nós somos mais resistentes ao frio. Eu tenho certeza, cara. E aí você pode me perguntar, Daniel, mas será que o Azimuth colocou essa subespécie, tanto do necrofregiano branco e do apoplexiano branco no Omnitrix, por causa que se ele colocou o dos gormãs, ele pode ter colocado o do friagem do rat também. Será? Por causa que, vamos analisar aqui. Essa questão da subespécie, galera, vai de cada um. Porque assim, no caso dos gormandos, eles realmente tinham esse preconceito, né? Ele era notório. Então, por isso que o Azimuth fez, porque já como é uma coisa que eles têm um conflito, então, obviamente, ele teria que colocar o botão puro e turvo, porque o puro e o turvo, já para promover a paz, né? Que essa é a intenção dele, promover a paz através do Omnitrix. Então, com certeza, os gormandos turvos iam ficar com raiva se o Azimuth tivesse colocado só os puros no Omnitrix e não deixar da subespécie turvo. Mas no caso dos necrofregianos, como eles não têm essa besteira, como eles não têm essa questão de você é branco, eu sou azul, então eu acredito que eles só têm colocado o necrofregiano azul mesmo, entendeu? Agora no caso do Rat, eu já não sei, pode ser que tenha, só que ele tá bloqueado. Por quê? Porque quando o Ben, ele acessou o Rat através do relógio do herói, ele não se transformou no apoplexiano branco, ele se transformou no laranja, entendeu? Então pode ser que é por causa que ele só tenha desbloqueado o apoplexiano laranja ou porque realmente não tem. Porque como eu falei, essa questão da subespécie muitas vezes é do ponto de vista da pessoa. Como por exemplo, os seres humanos. Tem quem diga que os seres humanos eles têm essa questão de subespécie e tem outros que digam que não tenham. Que é assim, alguns dizem que os humanos eles não existem há tanto tempo quanto outros animais. Então não tivemos tempo suficiente para desenvolver muita variação em nosso DNA. Os humanos também migram e se reproduzem muito. Diferentes grupos de humanos nunca estão separados por tempo suficiente para que as diferenças genéticas se acumulem. O DNA humano é muito semelhante para nos dividir em subespécies ou raças. Portanto, não podemos usar a biologia para classificar as pessoas em grupos como fazendo com os animais. Entendeu? Só que outros já tem contrapontos, entendeu? Já dizem assim, que a questão do não teve o tempo de isolamento reprodutivo suficiente é simplesmente falsa pelo simples fato de que espécies com a fração do tempo de existência e distribuição geográfica bem menor têm raças, mas querem meter que humanos não têm. O exemplo são os tigres. A questão da migração é verdade sim, humanos migram muito, mas isso só se tornou significativo há 500 anos atrás com as grandes navegações. Antes as populações migravam sim. O exemplo são os arianos que surgem no centro da Ásia e hoje estão na Alemanha, mas não é significativo. Entendeu? Então muitos aí têm suas diferentes opiniões. Comenta aí o que você acha sobre isso, essa questão aí, o humano realmente tem subespécie ou não, porque hoje em dia é considerado que as pessoas têm etnias diferentes, que é o que é mais aceito hoje em dia, mas
Em Ben 10, com certeza os seres humanos eles têm, que é a questão aí do humano normal e dos osmosianos, que é o humano com componente genético único, né, galera? Como foi explicado aqui. Mas sobre esse assunto em si dos seres humanos assim, na vida real, eu vou deixar para vocês terem sua opinião aí nos comentários, de acordo com os embasamentos científicos que eu dei aqui, as duas versões, né? Outra subespécie que a gente tem, galera, são os floraunas, né? Que é aquela questão, tem o cipó selvagem lá no clássico e também tem as floraunas de Zeno. Aí assim, antes, né, a gente considerava que era assim, até a supremacia era assim. Não, o cipó selvagem, quando ele vai amadurecer, ele fica com aquela coloração diferente, porque o cipó selvagem de 16 anos, ele fica com uma coloração parecida com a dos floraunos. Um dos floraunos lá de Zeno, beleza. Só que aí em Omniverse isso é retconado. Por quê? Por causa que o cipó selvagem de 16 anos ele tem a mesma coloração do cipó selvagem de 10, 11 anos. Então com isso a gente considera que é sim uma subespécie, já que o Pax também ele é mais velho, assim, ele já é adulto, aparentemente, né? E ele tem aí a coloração do cipó selvagem. Então a gente divide em duas subespécies, né? A subespécie dos florauna do cipó selvagem do Pax e a subespécie dos florauna de Zeno, né? Que são mais agressivos e tudo, tem essa diferenciação. Também temos aí a subespécie do bala de canhão, né? Temos os pelarotas arborianos e os vulpinic pelarota, que são justamente pelarotas arborianos que eles se desenvolveram lá em Vulp, né? Por causa da toxicidade que existe nesse planeta, eles se adaptaram para ter umas características mais apropriadas de lá, só que assim, não é mostrado nenhuma arte oficial de como é a aparência deles, então por isso que eu sempre uso essas fanart aí. Mas será que eles são assim mesmo, né? O que é que será que muda deles, dos pelarotas arborianos que a gente conhece, né? Bom, galera, mas então é isso. Essas são as subespécies de Ben 10. Comenta aí o que é que você acha, qual das versões é que você mais acha interessante de subespécies. Comenta aí se faltou alguma eu falar aqui no vídeo. Comenta aí se você tem alguma dúvida em relação a esse assunto. E comenta também mais temas que eu posso falar aqui no canal. Então deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho, falou e tchau!